Salmo no dia de hoje, que é muito importante. O que esse salmo retrata, o que ele ensina, é muito importante. Então abra lá, abra sua Bíblia, mantenha sempre aberta para você conferir aquilo que vai ser ensinado. E a minha oração é que Deus fale contigo, através das Escrituras, através da palavra de Deus, Pois esse salmo ele fala da glória de Deus e eu coloquei como título motivos para celebrar a majestade de Deus. Motivos para celebrar a majestade de Deus e fazendo de Deus a nossa alegria, porque este salmo é uma canção de celebração. Vocês verão. Então, salmo de número 8. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Até aqui. Vamos orar mais uma vez e pedir ajuda a Deus? Pai querido, nós nos prostramos diante da tua majestade. Nós nos prostramos diante da tua autoridade revelado na tua palavra. Ó Deus, pedimos que o Espírito Santo possa nessa noite iluminar as nossas mentes para entender a revelação da palavra do Senhor. E fala, Senhor, a cada coração dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão assistindo. Ó Deus, manifesta mais uma vez a tua majestade sobre nós. Nós oramos agradecidos por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Salmo de número 8 é uma canção de celebração. Sabem por quê? O Salmo 3 até o Salmo 7, ele é conhecido como o Diário de Davi. E esse Diário de Davi, que são os Salmos de 3 a 7, retratam as suas tristezas e angústias. Nós já meditamos nesses salmos e vocês viram as angústias do rei Davi muito bem expressadas nesses versos. Por exemplo, no Salmo 6, nós vimos o rei Davi recorrendo à misericórdia de Deus por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados e as consequências que ficaram, o rei Davi, ele clamou pela misericórdia de Deus, no Salmo 6. No Salmo 7, nós vimos o rei Davi recorrendo à justiça de Deus mediante as injustiças praticadas contra ele. Se no Salmo 6 ele estava sofrendo por causa dos seus pecados, no Salmo 7 ele estava sendo injustiçado por coisas que ele não tinha feito. Mas ele recorre à santa justiça de Deus. Então esses salmos, de 3 a 7, foram escritos debaixo de muito choro. Agora o Salmo 8 já é um salmo de alegria, é um salmo de celebração, Percebemos o rei Davi celebrando a Deus e fazendo dele sua alegria depois de ter passado por momentos difíceis. Este salmo fala da glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Esse salmo é tão especial
que o pastor batista britânico Charles Spurgeon, no século XIX, ele disse que esse salmo é é a canção do astrônomo. Por quê? Porque fala da criação de Deus. E pastor Charles Spurgeon também diz que o Salmo 8 é o melhor comentário de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que fala da criação de Deus. Mas olha só, quando nós lemos o Salmo 8, ele tem uma ideia central. E a ideia central é essa aqui: Deus inscreveu seu caráter no mundo natural. Isso é, na natureza. Mas, por mais impressionante que isso seja, não é nada comparado ao terno cuidado do Senhor pelos seres humanos que Ele criou. Então esse salmo ele fala do poder de Deus, que Deus criou todas as coisas, mas também fala do cuidado do Senhor, como Deus cuida dos seus filhos e das suas criaturas. O Salmo 8, ele tem 3 pontos importantíssimos. Quando você lê, você percebe esses 3 pontos. Primeiro, o nome do Senhor é digno do mais exaltado louvor. Segundo, o Deus Criador manifestou o seu amor à humanidade. E terceiro, os seres humanos são corregentes do universo. O que significa? Que Deus criou o universo, Deus criou a terra e Deus criou os seres humanos para que fossem gerentes, administradores, cuidadores desta natureza que Deus criou. Então é muito importante esse salmo. Então esse salmo, ele fala sobre isso, a sua glória e a dignidade do ser humano. Esse salmo revela a glória de Deus, porque ele criou todas as coisas, mas este salmo, ele também fala da dignidade do ser humano, porque Deus criou o ser humano para um propósito nobre. Bom, diante dessa introdução, deixa eu chamar a sua atenção para a exposição do texto. Então mantenha a Bíblia aberta, porque no verso 1, olha só como o rei Davi, ele começa a expressar: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. O verso 1 começa assim, e o verso 9 também, né? Está escrito lá: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. A maioria dos estudiosos do Antigo Testamento, eles dizem que esses 2 versos é o refrão, porque essa oração, ela foi transformada numa canção. E eles entoavam essa canção nos cultos lá em Israel. Agora é interessante, esses nomes, ó Senhor, essa redundância, Senhor nosso. Esse Senhor aqui, no hebraico, é o nome de Deus que é Yahvé, ou Javé. É o nome que Deus revelou para Moisés lá na sarça ardente. Êxodo capítulo 3, verso 14, lembre-se, vocês se lembram da história? Quando Moisés falou assim: olha, o Senhor quer me enviar para o Egito, mas eu vou dizer o que para eles? Que quem me enviou? Aí Deus ele revela um nome, diz que o eu sou o que sou, enviou você. Essa palavra no hebraico é Yahvé. Então o primeiro Senhor aqui é Yahvé. O outro Senhor nosso está se referindo à soberania de Deus. É o Elohim, é o Deus sobre todas as coisas. Então de cara aqui, Deus ele já está revelando o seu nome, e quando ele revela o seu nome, ele já está revelando um atributo pessoal. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho um nome. Se eu tenho um nome, eu quero dizer uma coisa para você: eu sou um Deus pessoal. Eu sou um Deus que está sempre perto com as criaturas que eu fiz, que eu formei. Então nesse verso, ele mostra a sua transcendência, que ele está acima da criação, mas ele mostra a sua imanência, que ao mesmo tempo ele é um Deus pessoal, acessível, que está perto de nós. Por isso que o rei Davi, ele usa essa expressão, ó Senhor, Senhor nosso. É como se fosse uma propriedade nossa, é como se ele estivesse dentro de nós. É isso que o rei Davi está colocando aqui. Ele diz assim: pois puseste nos céus a tua majestade. É o rei Davi dizendo o seguinte: olha, quando você olha para a criação, você vai entender que Deus criou todas as coisas. Deus é majestoso, ele governa todas as coisas. Então, gente, de cara, o Salmo 8 e a Bíblia em sua totalidade, ela defende a seguinte tese: Deus é criador.
Deus criou, porque Ele é poderoso e Ele é majestoso. Por isso que nós somos o quê? Criacionistas. Deus criou. Nós cremos na literalidade de Gênesis 1 e 2, que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós não cremos num processo de evolução. E que através de um processo de evolução, através da matéria inanimada, veio surgir todas as coisas. Nós não cremos nisso. Nós não cremos nessa pseudociência. Porque, querendo ou não, há várias provas científicas que desmascaram a teoria da evolução e também a teoria do Big Bang. Que através de uma explosão surgiu o universo. Isso é controvertido. Muitos cientistas não crêem nisso, não crêem mais nisso. Muitos cientistas estão olhando para a criação de Deus e criaram uma teoria chamada teoria do design inteligente, mostrando na ciência que nós somos frutos de uma criação e não de uma evolução. Então a Bíblia, devidamente interpretada, e a ciência devidamente ensinada levam ao mesmo caminho, mostrando o seguinte: Deus é criador. Ele criou os céus e terra, Ele criou o universo, Ele criou os planetas, Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E o Salmo está defendendo essa tese. Deus é o Senhor nosso, Ele é majestoso, o nome dEle é magnífico. O nome dEle é exaltado em todo o universo, em todo o planeta. Mas daí, olha o verso 2. Olha que particularidade, quando o rei Davi escreveu assim: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Agora, ele fala da criação do ser humano. E aqui o rei Davi está defendendo que da boca dos pequeninos e das crianças de peito, os bebês, da boca deles saem o verdadeiro louvor a Deus e a verdadeira força. Aqui Deus, Ele está confundindo, Ele está pegando as crianças que são fracas e confundindo aqueles que pensam que são poderosos, aqueles que pensam que são fortes. Aqui Deus, Ele está pegando a criatura mais ingênua, mais fraca, que é uma criança de peito, e dizendo o seguinte: olha, aquilo que sai do coração de uma criança, aquilo que sai da boca de uma criança é muito mais forte do que muitas pessoas adultas passam a crer. É muito mais significativo, é muito mais real, é muito mais sincero do que muitos adultos que estão corrompidos pelo pecado. E quando ele fala dos adversários e do inimigo, do vingador, ele está, aqui no caso, o rei Davi está falando dos inimigos de Israel, mas também dos inimigos de Yahvé, de Deus. E o rei Davi está dizendo o seguinte: olha, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Há mais força nos pequeninos do que na incredulidade dos homens. Isso é tão interessante que em Mateus capítulo 21, Jesus ele usa esse salmo, quando Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal, e todos começam a cantar Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, o Messias chegou. As crianças estavam cantando e tentaram calar as crianças. Aí Jesus falou: não, vocês não leram que da boca das crianças e das crianças de peito, Deus suscitou o verdadeiro louvor? Sabe o que o rei Davi está dizendo aqui? Que Deus é poderoso e que através da vida das crianças existe o verdadeiro louvor no qual Deus merece. No qual Deus merece todo o tributo e toda a honra. Apesar do ser humano nascer em pecado, por causa do pecado de Adão e Eva, apesar do pecado ter manchado a nossa alma, Deus está dizendo assim: olha, existe muita sinceridade nas crianças de peito do que na incredulidade de muitos adultos. E aí no verso 3 ele fala assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem
para que dele te lembres, e o Filho do Homem para que o visites. Mais uma vez o rei Davi dizendo que Deus criou os céus, no plural, os céus. É o céu que nós vemos e é o céu que nós não vemos, que é o universo, o espaço sideral. E ele criou com os seus dedos, né? Aqui o rei Davi, ele está usando uma linguagem antropomórfica, isso é quando o escritor, ele dá forma humana para Deus. E mostrando, olha, Deus ele criou tudo isso com os seus dedos. Toda essa riqueza. E dizem muitos cientistas que há mais estrelas no universo do que areia no planeta Terra. E o profeta Isaías diz que Deus conhece cada estrela pelo nome. E mais uma vez o rei Davi, ele está aqui mostrando a soberania de Deus, a criação de Deus e dizendo que foi Deus que estabeleceu a lua e as estrelas. E ele fala assim, que o que é o homem? O que é a raça humana? O que é a humanidade diante dessa grandiosidade? Diante da grandiosidade do universo, diante da grandiosidade das galáxias, diante da exuberância das estrelas que Deus criou, o rei Davi está dizendo assim, o que é a vida do ser humano? Diante de toda essa beleza que Deus criou. O que o ser humano pensa que é? É interessante que o ser humano não consegue nem ver o nariz direito, tem que ficar vesgo para ver o nariz, e pensa que é alguma coisa. É a deidade do homem, é o ser humano pensando que é alguma coisa, e o rei Davi começa a indagar. O que é o homem? O que é o ser humano diante da criação de Deus? Não é que Deus está desprezando a criatura que ele criou, mas ele está dizendo o seguinte, o que é o homem diante da minha majestade, da minha criação, e o filho do homem para o que o visites? Falando da humanidade, Verso 5, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Interessante que no hebraico, nessa expressão menor do que Deus, é a palavra Elohim, né? Elohim. Então Deus fez as suas criaturas menor do que ele. Mas a Septuaginta, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego. E eles usam a palavra anjos. Talvez a sua tradução não está Deus, está anjos. Entendeu? O salmista mostrando o seguinte, olha, Deus, ele fez o ser humano menor do que o próprio Deus, menor do que os próprios anjos, mas o ser humano, ele também tem a sua dignidade, porque Deus escolheu o ser humano para que cuidasse da criação de Deus. E o ser humano é a coroa da criação de Deus. Você sabe por quê? Anjos é um espírito que não tem corpo. Então anjos são espíritos ministradores, diz o livro de Hebreus, são espíritos ministradores, mas que não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não tem espírito. Mas o ser humano tem corpo e tem espírito. Existe essa completude nessa criação de Deus chamado ser humano. É por isso que diz o texto aqui que por pouco fizeste menor do que Deus e de glória e honra coroaste. Deus glorificou e coroou a raça humana, o ser humano. É por isso que o ser humano ele tem capacidade de raciocínio que nenhuma outra criatura tem. É por isso que o ser humano tem um tribunal dentro de si, chamado consciência, que os outros seres não têm. É por isso que o ser humano tem dons e talentos e aptidões e aspirações que outra criatura não tem. Criaturas, algumas podem ser até habilidosas, mas nenhuma delas chegam ao ápice da raça humana, do ser humano. Porque Deus coroou a raça humana, privilegiou o ser humano, conferindo-lhe glória e honra, porque nós, e não os animais, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós.
Dentro de nós que há um senso moral, que há em Deus, Ele colocou em nós. Dentro de nós que há qualidades, que há em Deus, e Ele compartilhou conosco, colocando em nós. Então Deus nos criou com honra e com glória. Aí no verso 6 e verso 7 e 8 fala o objetivo. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Deus criou o ser humano para dominar a natureza. Deus criou o ser humano para administrar a natureza, a criação de Deus. Deus criou o ser humano para gerenciar a natureza, a criação majestosa de Deus. Só que daí, por causa do pecado, acontecem duas coisas. Duas coisas. Em relação ao comportamento do ser humano em relação à natureza, em relação à criação, acontecem dois grandes problemas. Primeiro, o ser humano que foi criado para cuidar da criação, ele se torna predador. Começa a destruir a criação de Deus. Por isso, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que talvez vai assistir, vai ficar aborrecido comigo, por isso que eu não gosto de cortar árvore. Sabe por quê? Quem estava lá primeiro? A nossa casa ou a árvore? Quem estava lá primeiro? Então, que direito nós temos, tá? Eu não estou aqui defendendo uma pauta ambientalista, não. Olha, não é isso, mas, sinceramente, quem estava lá primeiro? Antes de nós concretarmos tudo. E o grande problema do ser humano é que o ser humano se tornou predador daquilo que Deus criou. Mas daí tem um outro extremo em relação à natureza, à criação. Muitos são predadores, mas outros caíram em outro extremo e viraram adoradores. Tem muitas pessoas que adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas. Por exemplo, eu estava ouvindo uma história essa semana, preparando esse sermão, de um pastor que tirou alguns dias de descanso e foi para a praia. Foi andar, ele gostava de ver o sol nascer, ele caminhava na praia, aí ele via uma senhora adorando o sol. Todo dia, de manhã, adorando o sol, adorando, fazendo alongamento, adorando o sol. Aí ele não aguentou, ele chegou perto daquela senhora e falou: o que a senhora está fazendo? Porque todo dia eu venho caminhar aqui na praia, ver o sol nascer, e a senhora está com os braços abertos, direcionado ao sol. Não, é porque eu estou adorando o sol. Eu estou aqui toda manhã adorando o sol. Aí ele falou assim: eu gosto de fazer isso também. Ela falou: é mesmo? Só que é o seguinte, eu gosto de adorar o Criador do sol. Daí ela ficou interessada, aí a partir dessa pergunta, aguçou a curiosidade dela, e ele começou a explicar o Deus das Escrituras que criou todas as coisas. O grande problema é quando as pessoas adoram. Você quer ver uma frase que é uma adoração à natureza? A Mãe Terra. Não vamos maltratar a Mãe Terra. Essa expressão é de quem adora a natureza. A natureza não é mãe de ninguém. A natureza é obra da criação de Deus. De Deus. Então esse é o problema quando o ser humano está diante da criação de Deus. Ou ele se torna predador, ou ele se torna adorador. E aqui o rei Davi está mostrando o seguinte: não, nós precisamos adorar, é o Criador, e preservar o que ele nos deixou. Porque a criação de Deus, na criação de Deus está esparramado as digitais de Deus. Porque Deus criou todas as coisas, quer no espaço ou quer na terra. Deus criou todas as coisas, e Deus criou o ser humano para dominar, não para destruir, não para adorar, mas para administrar da melhor maneira possível. E por causa disso o rei Davi falou que esse Deus, ele merece toda a honra e toda a glória, porque o verso 9 termina assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. O rei Davi está dizendo o seguinte: de alguma maneira, o nome de Deus ecoa na terra, porque o nome dele é magnífico, e a criação revela
que existe um Deus. E as Escrituras nos mostram que esse Deus é Yahvé, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, a glória de Deus é revelada e o ser humano é dignificado. Diante disso, o rei Davi, ele mostra todos esses motivos para adorarmos a Deus, porque Deus é um Senhor Criador. Vocês entenderam? O Salmo 8, hino de celebração, mas eu quero fazer uma aplicação. O que isto tem a ver conosco? É que esse salmo, ele nos dá sabedoria para celebrar. Aí eu pergunto para você, como que você celebra a Deus? Você é um panteísta? Você adora a criatura? Você adora o sol? Você adora a lua? Você adora a árvore? Os panteístas, né? Os panteístas dizem que todas as coisas, em todas as coisas está Deus. Então, se Deus está numa árvore, eu adoro a árvore. Se Deus está no animal, eu adoro o animal. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Porque Deus está acima da criação. É o Criador que precisa ser adorado e não a criatura que Ele fez. Mas esse salmo, ele nos dá sabedoria sobre como celebrar. E por que celebrar a Deus? Você sabe por quê, gente? Na minha aplicação, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida, ela é desenhada de bons e maus momentos. Não é verdade? Nos maus momentos nós choramos. E nos bons momentos nós celebramos. Não é verdade? Por exemplo, Romanos 12,15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É claro que nós preferimos a celebração em vez do choro. Mas, algumas vezes a Bíblia recomenda ao contrário. Interessante. Às vezes a Bíblia nos recomenda chorar do que celebrar. Sabe por quê? Olha só o que o rei Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 7. Só escute. Olha só o que o rei Salomão, filho do rei Davi, escreveu. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Não é que Salomão esteja proibindo a alegria das celebrações, mas está advertindo do perigo de se entorpecer com elas. Ele sabia, por experiência própria, que na alegria, infelizmente, nós crescemos menos do que na tristeza. Isso porque, quando nós celebramos, somos tentados a nos esquecer daquilo que realmente importa na vida, isto é, Deus. Sabe o que o rei Salomão está dizendo? Não é uma contradição do que o pai dele ensinou. O grande problema é que o ser humano celebra, faz festa, mas com a motivação errada. E a motivação não é Deus, mas outras coisas que ocupam o lugar que pertence a Deus. Isso é tão sério que o pastor Charles Spurgeon, no século XIX, falando desse problema de fazer festa sem a motivação ser Deus, ou celebrar nas coisas desse mundo, ele escreveu assim: a pior coisa que pode acontecer a um homem é que lhe seja permitido pecar e ser feliz nele. Ele continua: a pior coisa que pode acontecer com um homem, isso é, com o ser humano, é pecar e ainda assim ser feliz. Ele conclui: esse é um sinal de que Deus o abandonou. Esse é o problema. A pessoa se alegrar, a pessoa festejar, a pessoa fazer festa diante dos seus pecados, se sentir feliz, e o Deus não é o foco de toda essa alegria. E eu concordo com o Spurgeon, é um sinal que essa pessoa está feliz da vida, mas é um sinal que Deus o abandonou, porque Deus não é a razão principal do seu contentamento. Então esse é o problema, gente. Aqui nesse salmo, o rei Davi, ele nos ensina a celebrar a Deus, a fazer de Deus a razão de toda celebração. Olha só, diante desse hino de celebração, nós vamos responder 3 perguntas essenciais. Por que celebrar?
Segundo, o que celebrar. E terceiro, como celebrar. Como celebrar. Porque, amados, eu não nasci num lar cristão. Fui convertido com 17 anos. E na minha parentela, nós celebrávamos muito, mas por motivos errados. Havia muita celebração diante do alcoolismo, diante das festas. É interessante, né? Que onde há festa tem que ter álcool, para ter uma razão de alegria. Então foi nesse ambiente que eu fui criado, até depois encontrar a Jesus. Então muitas pessoas, quando nós nos reunimos com os nossos parentes, muitos diziam assim, é o seguinte, hoje eu vou beber e comemorar, vou beber e morar. E eu quero beber porque quem sabe amanhã é o fim do mundo. E as pessoas, elas querem mergulhar nessa ilusão. O problema com essa mentalidade é que, por não considerar a Deus, conduz a pessoa à desgraça. O apóstolo Paulo tanto sabia disso que advertiu os cristãos de Éfeso. Em Efésios 5,18, Paulo escreveu assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Interessante que o pastor Eugene Peterson, ele escreveu uma Bíblia que chama A Mensagem. E ele, parafraseando esse texto, ele escreveu assim, não busquem alegria se embriagando com vinho, isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, beba do Espírito de Deus à vontade. Sabe por quê? Os valores do reino de Deus são outros. Romanos capítulo 14, verso 17 e 18, Paulo escreveu assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então Paulo, tanto Davi quanto Paulo, está dizendo o seguinte, olha, a nossa motivação de celebração tem que ter Deus como razão. A partir do momento que celebramos alguma coisa em que Deus não é a parte principal, nós nos tornamos idólatras. Idólatras. Para o cristão, até a celebração visa refletir a grandeza, a glória e a graça de Deus. A celebração pode até ter comida e bebida, desde que não haja embriaguez, glutonaria e idolatria. E tropeço para o mais fraco na fé. A celebração do cristão deve ser sempre promover a edificação do próximo em Deus, como está em Romanos 14, a gente já falou sobre isso. Que a maneira como nós nos comportamos faz os novos tropeçarem na fé, escandaliza os novos e fortalece a incredulidade dos ímpios. Mas olha só, vamos responder as perguntas. Como nós precisamos celebrar a Deus? Mas primeiro, por que celebrar? Por que celebrar a Deus? Aí eu quero chamar a sua atenção para a sua Bíblia, porque a primeira lição nós aprendemos no cabeçalho da Bíblia. No meu cabeçalho, gente, está escrito assim, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Eu sei que tem um outro cabeçalho também, mas só no cabeçalho nós já aprendemos a primeira lição que responde sobre o porquê celebrar a Deus. A expressão os lagares vem da raiz de uma palavra hebraica para prensa de uvas. Aí colocaram lagares. Por isso que alguns comentaristas afirmam que este salmo era cantado anualmente nas festas de colheita das uvas para a fabricação do vinho. Outros estudiosos seguem a interpretação do Targum, eu já te explico. O que é o Targum? Targum é o nome dado às traduções, paráfrases e comentários em aramaico da Bíblia hebraica, escritas e compiladas em Israel e Babilônia, da época do Segundo Templo até o início da Idade Média, utilizadas para facilitar o entendimento aos judeus que não falavam o hebraico como língua-mãe e sim o aramaico. Então talvez na sua Bíblia está escrito assim, Salmo de Davi para o cantor mor sobre Gedite. Sua Bíblia está assim? Então essa paráfrase,
esse cabeçalho é segundo o comentário do Targum, que era um comentário em aramaico da Bíblia hebraica. Mas olha só, mesmo lagares ou a palavra Jidite era, segundo a interpretação do Targum, a palavra Jidite fala da vitória de Davi contra o rei Golias. O rei Golias. Então sabe o que o cabeçalho está dizendo? Tanto lagares fala das bênçãos de Deus. E a palavra Gedite fala da proteção de Deus. A proteção que Deus deu a Davi. Então só o cabeçalho, independente da frase, está dizendo o seguinte: por que celebrar a Deus? Porque Deus tem nos abençoado. Os lagares de Deus, Deus tem nos sustentado. Mas se for a palavra Gedite, por que celebrar a Deus? Porque Deus tem nos protegido. Deus tem nos fortalecido a vencer os gigantes da nossa vida. Assim como Deus capacitou Davi para que derrotasse o gigante Golias, Deus tem nos capacitado a vencermos os nossos gigantes. Então, diante dos cabeçalhos, a pergunta por que celebrar já é respondida. Por que celebrar a Deus? Por que celebrar a Deus? Porque Ele tem nos abençoado e Ele tem nos fortalecido. Isto já é o suficiente para celebrarmos a Deus. Agora, sabe o que é interessante? A segunda pergunta: o que celebrar? Já respondemos o porquê celebrar. Porque Deus é bom, Ele tem nos abençoado e Ele tem nos fortalecido contra os nossos gigantes. Mas o que celebrar? Os filhos de Deus não celebram por celebrar. Eles não celebram simplesmente restrito numa festa. Cristãos celebram para exaltar a grandeza, a glória e a graça de Deus em suas vidas. Então o que celebrar? Nós celebramos o poder de Deus. Por isso que do verso 1 a 3 fala que Deus criou todas as coisas. Fala da majestade de Deus. Então o que celebrar? Nós celebramos o poder de Deus. O poder. Que Deus é majestoso. Ele criou o universo. Ele criou a Terra. A planeta Terra é o quarto presidencial do universo. Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Então o que nós celebramos? Nós celebramos o poder de Deus. Deus é poderoso. Poderoso. E Ele é tão poderoso que Ele mostra que nós somos fortalecidos como as crianças que cantam a Deus. Como um bebê que balbucia em louvor a Deus, Deus nos fortalece como se fôssemos crianças. Então é isso. O que celebrar? Nós celebramos o poder de Deus. Deus é poderoso. O que celebrar a Deus? Nós celebramos a presença de Deus. Porque a presença de Deus é cuidadora. Por isso que no verso 3 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas, tudo o que firmaste. A presença de Deus. Então nós celebramos o poder de Deus e nós celebramos a presença de Deus. Amém, gente? Está fazendo sentido? Está captando? É isso. É isso que o Salmo nos ensina. O que celebramos? Celebramos o poder de Deus e a presença de Deus. Porque aqui Davi está dizendo que a presença de Deus é o que nos revigora, é o que nos mantém de pé, é o que nos fortalece, é o que nos encoraja, porque Ele criou todas as coisas, e se Ele criou todas as coisas, Ele tem poder para nos preservar nessa vida. Ele tem poder. Já respondemos por que celebrar. Já respondemos o que celebrar. E terceira pergunta, como celebrar? Como? Tendo visto por que e o que celebrar, vejamos por fim como celebrar. Primeiro, celebra a Deus com alegria. Com alegria. Que quando o cabeçalho fala os lagares, está se referindo à felicidade do povo de Deus diante do sustento de Deus. Então nós precisamos celebrar a Deus com alegria, com alegria. É por isso que, meus amados, os nossos cultos têm que ser alegres, contagiantes.
Eu não estou falando um culto desordenado, não é isso. Porque a Bíblia fala que tem que ter decência e ordem. Mas uma coisa que Deus preza é a alegria. Porque a nossa alegria revela a motivação dos nossos corações diante dele. Sim. O nosso culto tem que ser alegre, tem que ser contagiante, tem que influenciar. A nossa alegria tem que ser sincera. Precisamos, no culto e em nossas vidas, fazer de Deus a razão da nossa alegria. Aí eu te pergunto, porque essa pergunta é séria, o que mais te dá alegria nessa vida? Para Davi, era a presença de Deus. Muito mais do que o palácio, muito mais do que o patrimônio, muito mais do que a posse, muito mais do que os ouros e as joias, muito mais do que os filhos. A razão da alegria dele era o próprio Deus. Deus. E ele escreveu esse salmo nos ensinando o seguinte: como celebrar a Deus? Com alegria. Porque a nossa alegria revela de fato o que está entronizado em nossos corações. De fato. Você quer ver uma coisa? Quando você vê os doidos no estádio, eles estão lá, eufóricos, alegres, eles estão revelando, está no coração deles, o time, o clube. Quando você vê o nosso país em época de carnaval, o pessoal está lá, sambando, rebolando, alegre, eufórico, sabe por quê? Porque está revelado o que está entronizado no coração deles. Aquela alegria deles. Mas e nós? E a nossa alegria é o quê? Precisa ser o Deus de Davi. O Deus de Davi. Então celebre com alegria. Segundo, celebre com reverência. Por isso que no verso 4, o rei Davi escreveu assim: o que é o homem? O que é o ser humano? Diante desse Deus grandioso e santo. O que é o ser humano? Alegria e reverência. Alegria e reverência. É por isso que os nossos cultos, as nossas vidas, não pode ser nem um circo nem um funeral. Mas tem que ter alegria e reverência. E reverência. Diante de um Deus santo. Terceiro, celebre a Deus em todo o tempo. Eu penso que Davi começa e termina o Salmo com a mesma expressão para nos ensinar que devemos celebrar a Deus em todo o tempo sem nos enjoarmos de viver para celebrar o louvor da sua gloriosa graça. Sem enjoar, sem ficar enojado. Porque vou ser sincero com vocês, como pastor, às vezes eu penso que os irmãos enjoam. Alguns. Que enjoam de vir no culto, de ouvir a palavra de Deus. Alguns eu penso que está enjoado de ler a Bíblia, está enjoado de orar. Isso é um perigo. Mas quando você vê a alegria, reverência, a todo tempo, desejando a Deus, aí sim essa pessoa está celebrando a Deus de fato. De fato. É isso que Davi fazia. Davi fazia de Deus a sua celebração. Por isso que ele termina: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então Davi, ele nos ensina nesse salmo sobre como celebrar a Deus. E responde essas 3 perguntas: como celebrar? Por que celebrar? E também, o que celebrar? É isso que Davi nos ensina nesse salmo. É isso que nós aprendemos na nossa aplicação. Mas eu quero terminar essa palavra com algumas perguntas. Nós estamos diante de um hino de celebração. Primeira pergunta: que motivos há em sua vida para você celebrar? Que motivos há em sua vida para você celebrar? Quais são os motivos? Os seus motivos são carnais? Os seus motivos são mundanos? Os seus motivos são restringidos só às coisas desse mundo? Ou Deus está na equação de todas as coisas na sua vida? Deus está no foco. Para Davi, diante de todas as conquistas, de todos os agradecimentos, diante de tudo, Deus estava no foco da sua celebração. A sua alegria era teocêntrica. Deus no centro. Deus no centro.
Segunda pergunta, será que há motivos para você celebrar? Será que há motivos para você celebrar? Terceira pergunta, será que as suas celebrações estão centralizadas em Deus? Ou estão centralizadas em você mesmo? Em você mesmo. Amados, muitas vezes percebemos que as nossas vidas, elas estão rodeadas em nós mesmos. E parece que Deus não é glorificado, Deus não é entronizado, Deus não é valorizado, Deus não é lembrado, porque a vida é rodeada e resumida em nós mesmos. Está errado. Os pagãos vivem assim, disse Jesus. Aqueles que não conhecem a Deus é que vivem assim. Mas será que as suas celebrações estão centralizadas em Deus? Em Deus. Quarta pergunta. Deus é a razão da sua celebração? Deus é. Ele é, de fato. Precisa ser. Precisa ser. Quinta pergunta. Você reconhece a majestade de Deus e a sua soberania? Porque olha só como o rei Davi iniciou e como ele finalizou, dizendo: ó Senhor, Senhor nosso. Só pode dizer Senhor nosso quem realmente o conheceu. Uma pessoa só pode dizer para Deus assim, Senhor nosso, Senhor meu, usando esse pronome possessivo, a pessoa só pode falar isso a partir do momento que realmente o conheceu. Senão ele não é nosso, ele não é seu, ele não é meu, ele não é de ninguém. Davi disse, Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, porque Davi conhecia Deus. Ele dizia, Senhor nosso, o Senhor é meu, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é nosso. Sabe por quê? Ele celebrava a presença de Deus e o poder de Deus. E hoje nós entendemos, pela revelação total das Escrituras, que só podemos dizer Senhor nosso, se nós conhecemos a Jesus. Só podemos reconhecer o Pai se nós cremos no Filho, senão é impossível. E a pergunta que eu te faço é, você conhece a Jesus? Jesus, a Bíblia nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados e colocarmos a nossa fé no Filho, para que o Senhor, Deus, seja nosso. Cada um precisa tomar essa decisão. E fazer de Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Mestre, e segui-lo e amá-lo. A partir daí, poderemos dizer que o Senhor é nosso. Eu pergunto uma coisa para você. O Senhor é teu? O Senhor é seu? Você pode dizer, o Senhor é meu. Ele está comigo. Eu sinto a sua presença. Eu tenho experiência do seu poder, eu conheço o seu Filho, porque o seu Filho morreu na cruz para me salvar, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Amados, diante desse hino de celebração, mostrando a majestade de Deus, o rei Davi nos ensina a celebrá-lo. E só iremos celebrá-lo quando conhecermos a Jesus, o seu Filho. A Jesus, o seu Filho. Amém? Que nós possamos dizer como o rei Davi, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. A criação revela o teu nome, a tua palavra revela o teu nome, o teu Filho me revela o teu nome. A tua presença revela o teu nome, o teu poder testifica o teu nome. Que nós possamos dizer, o Senhor, Senhor nosso. Não é um Deus que está longe, mas é um Deus pessoal, é o Senhor nosso. E só conseguimos dizer Senhor nosso, porque Jesus nos religou a Deus. Diz a Bíblia que estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Deus sacrificou o seu próprio Filho na cruz
para que pudéssemos ser reconciliados com Deus, religados a Deus, e que para que pudéssemos ser habilitados para vivermos a Deus e dizer para Deus: o Senhor é meu, o Senhor é o Senhor nosso, é o Pai nosso, é o meu Pai, é o meu Pai. Que você possa ter essa experiência de dizer: Senhor nosso, Pai nosso, eu te entrego a minha vida, porque eu reconheço os méritos da morte de Cristo lá na cruz. Por isso, eu posso fazer do Senhor a minha celebração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, nós celebramos o Teu nome. Obrigado, Deus, pelas lições deste salmo, que revela a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua graça e a Tua generosidade. E obrigado, Deus, por ser nosso, não porque merecemos, não porque somos bons, mas porque o Senhor salvou pecadores como nós e nos trouxe diante da Tua comunhão, através do sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, obrigado pela Tua restauração e obrigado por ser o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, o Teu santo nome, entronizamos o Teu santo nome e glorificamos o Senhor. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.